Oi, gente, tudo bem? Como prometido, eu vim trazer para vocês como foi o meu primeiro semestre da faculdade de design de interiores. Eu demorei, mas eu apareci. Eu prometo que eu vou tentar postar vídeo toda semana para vocês aqui no canal. Não esquece de se inscrever se você quer acompanhar os próximos vídeos. Dá um like, que é muito importante para mim, e também comenta aqui quais os outros vídeos que vocês querem que eu traga com mais frequência, que eu prometo que vou me organizar para tentar trazer isso aqui para vocês, tá bom? Então vamos começar o vídeo. Como eu tinha comentado com vocês lá naquele primeiro vídeo, a gente está tendo aula online, mas não são aulas gravadas, são aulas ao vivo, porque o meu curso é o presencial. Se você optar por um curso EAD, já desde o começo, então vão ser aulas gravadas e aí você vai provavelmente ter um fórum, algum meio de se comunicar com seus tutores para poder tirar as dúvidas. No nosso caso, é ao vivo realmente. Fiz uma colinha aqui para não esquecer quais são as matérias, porque já faz um tempinho, e eu estou tendo 4 aulas por semana, dessas online ao vivo, e 2 matérias completamente EAD, que são como se fossem aquelas matérias optativas, mas obrigatórias. O pessoal chama de matérias optativas lá na faculdade. Eu vou explicar brevemente sobre cada uma delas e mostrar o que a gente fez nessas matérias ao longo desse primeiro semestre. Então, as matérias que eu tive foram ateliê integrado, desenho e ilustração, iluminação, mobiliário e as 2 aulas completamente EAD, cenografia e história das artes. Eu vou começar por ateliê integrado. Tivemos com 2 professores ao mesmo tempo, que eram matérias que a gente fazia praticamente só maquete. Então, a gente tinha que fazer maquete de edifícios, de pátio. E como a nossa turma foi grande, todos os trabalhos eram em grupos, então geralmente de 4 a 5 pessoas. E aí a gente se dividia, pelo menos no meu grupo, que cada maquete uma pessoa fazia. Por conta da pandemia, a gente não podia se encontrar, então a gente ia mandando as ideias no grupo do WhatsApp e aí a gente ficava responsável por fazer alguns trabalhos. Essa matéria era mais para a gente entender a questão de como são feitos realmente os edifícios. Embora isso seja um pouquinho mais na área de arquitetura, é importante que a gente saiba de algumas informações. Então, eu vou mostrar uma das maquetes que a gente fez. Todas as maquetes, exceto a última, tinha que ser obrigatoriamente em papelão e tinha que ser este papelão. Eles passaram os materiais que a gente ia precisar e a gente seguiu exatamente o que eles falaram. Então, essa daqui foi uma maquete que eu fiz. Ela já tá meio detonadinha assim, porque tava guardada. Eu só deixei aqui pra mostrar pra vocês. Nesse dia dessa maquete, eles passaram alguns verbos e a gente tinha que tentar reproduzir um edifício com esse verbo que foi sorteado pra gente. Este daqui, por exemplo, era o verbo comprimir. Então, a gente tinha que dar um jeito de demonstrar um edifício com alguma parte sendo comprimida. E este daqui foi o que fizemos, bem simples. E aí, tinham mais 3 verbos, e aí o pessoal do meu grupo, cada um fez um, né? Daí eu não tenho aqui para mostrar para vocês, mas este foi a primeira. Então, basicamente, a matéria de ateliê integrado eram essas maquetes, e aí cada aula a gente fazia um verbo e ia fazendo dessa maneira. Então, a gente teve mais realmente prática do que teoria. E aí, durante a aula, os professores iam mostrando exemplos de edifícios, de arquitetos famosos, e era isso basicamente. Aí, passando para desenho e ilustração, como eu tinha comentado com vocês, quem tem medo de não saber porque não sabe desenhar, a gente vai aprender. Eu nunca tinha desenhado, eu não desenhava bem e eu aprendi. Não foi a matéria que eu tive a melhor nota, porque como eu tinha dito, eu nunca tive facilidade em desenhar, mas a gente vai aprendendo desde o início e aí basta você se dedicar e também não desenhar só durante as aulas. Os professores passam os exercícios, fazem ali ao vivo junto com a gente,
mas é importante que conforme você for tendo a matéria, você pegue alguns exercícios, algumas coisas a mais para poder ir praticando e melhorar o seu traçado. Então, eu vou mostrar para vocês aqui alguns dos desenhos que eu fiz. Então, a gente começou bem do zero mesmo. Deixa eu ver se dá para vocês verem. Aí. Este desenho aqui, se eu não me engano, foi da segunda aula. Então, para vocês verem que a gente começa bem do zero mesmo. Que são desenhos em perspectiva, essa matéria. Então, a gente começa com aquele desenho plano, vamos dizer assim. E aí, depois a gente vai puxando a perspectiva para ele ficar desse jeito. Aí, depois a gente vai melhorando. Cada aula, a professora vai passando um exercício. Ó. Depois que a gente passou desses elementos mais básicos, a gente começou realmente a desenhar ambientes internos e externos, como esse daqui, por exemplo. Aqui eu já tinha puxado toda a perspectiva do ponto de fuga, que se vocês olharem, vocês estão vendo aqui um pontinho. Todo esse desenho é baseado nesse ponto. E aí depois a gente tem que passar a caneta nanquim. Todos os materiais que eu usei para desenhar são os materiais daquele vídeo que eu mostrei para vocês. E aí, cada aula a gente vai construindo um pouco mais esse desenho. Então, ali a gente tinha feito todo esse desenho em perspectiva, mas ainda faltavam colocar os elementos, as achuras, as árvores, roupa de cama, por exemplo. A gente tinha uma foto desse ambiente, de um quarto de verdade, e aí a gente tinha que copiar esta foto. Aqui eu tinha começado a colocar cores, tinha desenhado o piso, cabeceira, as luminárias. Então, tudo começa desse jeito. E como eu tinha dito pra vocês, eu não desenhava nada. Por isso que eu digo que quem tem esse medo não precisa se preocupar, porque a gente vai aprender. E aqui já era o resultado final. Olha só. A gente tem que colocar uma pessoa para poder ter ideia de qual é o tamanho do ambiente. Tudo isso a gente faz em escala, utilizando o escalímetro. E os marcadores, que são aquelas canetinhas que eu tinha mostrado para vocês. Aqui, outra coisa. Aqui era a frente da casa, que a gente puxou em perspectiva, que ainda tá a grafite. Olha, vocês conseguem perceber que tem várias linhas. Através dessas linhas que o desenho vai ficando assim, nessa perspectiva. Aí, depois da perspectiva, a gente passa colocando os elementos, as árvores, as pedras. E, por último, a gente faz a pintura com os marcadores. Aqui, por exemplo, o resultado final dele. Bom, em desenho e ilustração foi isso. Agora eu vou passar sobre iluminação. Bom, em iluminação nós aprendemos a calcular o tanto de iluminação que precisa ter no espaço, qual o tipo de iluminação, se ela é central, se ela é destaque, se ela é luz para tarefa. Também vimos alguns tipos de lâmpadas, na verdade vários tipos. Tivemos esse cálculo básico que eu falei para vocês, que é para como a gente descobre o tanto de iluminação que precisa ter nesse ambiente, né? Então, isso vai depender do local. Se é cozinha, se é quarto, as temperaturas das lâmpadas, se é quente, fria, neutra, para que serve cada uma delas. Então, a gente teve essa parte de teoria e também tivemos um pouco de prática, utilizando o ambiente da nossa casa. Cada um fez de um cômodo da sua própria casa. E aí, para isso, a gente teve que desenhar uma planta, que a professora também ensinou a gente a desenhar a planta, porque a gente ainda não tinha tido nenhuma matéria sobre isso, então a gente desenhou uma planta bem basiquinha.
esse é o ambiente que eu tô aqui gravando para vocês. Aqui tem a mesa, computador, uma janela, um armário. E aí depois a gente tinha que representar nesse espaço a iluminação natural e a iluminação artificial que tem aqui. Então a gente utilizou o giz pastel para poder fazer isso. Aqui ainda estava em grafite. Aqui é a minha iluminação artificial, todos os pontos que ela pega. Aqui também as telas dos monitores são consideradas luz artificial. E aqui a gente tinha que representar a luz natural. Onde ela é mais forte, aqui ela vem um pouco mais fraca porque não chega até o armário. Também tivemos que colocar o tamanho do ambiente, qual é o lado da nossa janela, para que face está virada, se é sul, leste, oeste. E durante as aulas ela foi explicando como a gente fazia para descobrir essas informações. E isso daqui é mais para a gente entender como funciona a iluminação, para que daí a gente consiga fazer o cálculo, para que realmente quando formos projetar isso para um cliente, a gente entenda a necessidade dele e consiga passar isso depois no projeto final e fazer todo o cálculo da iluminação. Se a gente vai precisar só de um ponto principal, se o cliente quer em alguma prateleira alguma iluminação também. E aí no final dessa matéria a gente teve que fazer um projetinho de iluminação numa planta assim, representando o que a gente poderia e gostaria de colocar aqui nesse ambiente. Por exemplo, eu queria iluminar as minhas prateleiras, então seria uma luz para destacar as prateleiras. Aí tem um cálculo específico, mas é tudo bem tranquilo, é só a conta de multiplicar, nada demais e é super prático também. E foi bem legal essa matéria, eu gostei bastante. Então vamos para a matéria, é de mobiliário. Como o nome já diz, estudamos sobre vários tipos de mobiliários, sobre mobiliários de designers famosos, algumas cadeiras, algumas estantes. Essa matéria foi bem legal. Também fizemos 2 visitas em lojas. A primeira foi na Guararapes, que é onde eles trabalham com o MDF, e foi muito legal. Eu até trouxe aqui uma amostra que a gente recebeu quando fomos lá fazer a visita, e eles explicavam quais são os cuidados, todos os tipos de materiais, porque isso daqui é o que a gente vai apresentar para o cliente quando a gente estiver fazendo o projeto nele. Então, olha só. Isso aqui tudo é MDF, que eles colocaram essas texturas. Então, aqui tem até um outro, deixa eu mostrar para vocês. Aqui, por exemplo, que imita... Esse aqui é grande. Que imita o granilite. Bem grande isso daqui. Então, a gente recebeu a nossa primeira amostra. Tem até um que é MDF, que ele imita mármore. Aqui também que ele imita uma palha. Então, a visita foi bem legal. E é bem importante pra gente saber como que é feito, quais os cuidados que depois o cliente precisa ter, né? Essas amostras em chapas grandes, porque às vezes a gente vê um aqui e acha que serve para o nosso cliente, mas aí a gente olha a chapa grande, ela fica um pouco diferente. Então essa matéria foi bem legal. Essa matéria também, na parte prática, tivemos que criar um mood board. Então, cada pessoa fez um mood board. Poderia ser físico, com essas amostras e outros elementos, ou poderia ser digital no computador mesmo, que foi o que eu fiz. Se eu achar ele, eu coloco uma foto aqui pra vocês. Então, a gente teve que escolher um estilo, colocar alguns elementos que seria uma referência, uma ideia pra gente passar no primeiro momento pro cliente. Então, mobiliário foi isso. E por último, faltaram as 2 matérias que foram completamente EADs. Nessas matérias a gente não tem trabalho, nós temos atividades. Então a gente tem 5 ou 6 unidades, agora eu não vou me lembrar.
de cada uma dessas matérias. E aí a gente estuda através de um PDF que fica disponibilizado e também uma videoaula gravada. Então, cada videoaula gravada, no final, a gente tem algumas atividades para fazer que são como se fosse um questionário sobre a aula que vale nota, e aí você responde, a nota sai na hora, é automático. E aí, no final, que a gente faz todas essas atividades, assiste todas as aulas, temos uma prova, que também é online. Então, cenografia, damos sobre esse meio, onde o designer de interiores também pode atuar. Como que começou a cenografia, que é muito tempo atrás, ele realmente pode trabalhar, que é na parte de filmes, por exemplo, pode cuidar das cenas, montar as cenas, várias outras coisas, não tivemos nenhuma prática, é mais teoria mesmo, que também foi super tranquilo. E aí tivemos História das Artes, que também conta desde lá do início como que começou esse mundo. Então não tem nenhuma prática, nada assim para mostrar para vocês. É como se fosse realmente essas duas matérias, uma breve aula de história, sabe? Igual a gente tinha no colégio. Foi bem tranquilo de fazer e eles escolhem essas matérias um pouco mais simples para colocar em AD, que realmente não tem muito o que praticar e tudo mais. Eu sei que em algumas universidades tem cenografia no presencial, mas por algum motivo, aqui na Positivo, que é onde eu estudo, eles passaram para EAD. Mas dá super pra gente acompanhar a matéria. No meu primeiro semestre da faculdade, claro que eu mostrei aqui bem resumidamente para vocês os trabalhos, porque nós tivemos muitos trabalhos, bem mais do que isso que eu mostrei, que eu guardei aqui para mostrar para vocês. Muitas maquetes, como eu tinha dito. E agora eu já tô terminando o segundo semestre, as minhas últimas aulas são no começo de dezembro, e aí se vocês quiserem eu vou trazer aqui o vídeo de como foi o segundo semestre e também tô guardando todos os trabalhos para poder mostrar aqui para vocês e explicar um pouquinho mais sobre o que é. Então, se você tiver alguma dúvida sobre o que eu falei, se eu deixei passar alguma coisa, vocês deixem aqui nos comentários que eu vou responder vocês com o maior prazer e tirar todas as dúvidas. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Um beijo e tchau!